Tá bom, então resolvido o problema do sigilo. Aí a pergunta é, e se eu quiser garantir a autenticidade? Se eu quiser ter certeza que quem me mandou uma mensagem foi o Bruno e não foi alguém querendo se passar pelo Bruno. Qual é a configuração? O que eu uso? Para começar, eu uso as chaves da fonte ou do destino? Da fonte. Então, quando o objetivo é a autenticidade, as chaves utilizadas são de quem está mandando a mensagem. Tá? Qual é a chave que vai ser usada para criptografar a mensagem e que pertence à fonte? É a privada da fonte. Tá? Por quê? Porque se eu usasse a chave pública da fonte, quem é que conseguiria aplicar a criptografia em cima daquela mensagem e abrir o conteúdo? Só a própria fonte. Então, se eu estou mandando uma mensagem para você que só eu entendo, não faz muito sentido. Você concorda? Não é? Então, eu vou ter que usar qual é a chave? A minha privada. Eu uso a minha chave privada, mando a mensagem, você tem a minha chave pública, pode usar ela para decriptografar aquela mensagem, porque a minha chave pública, que todo mundo conhece, é a única que abre algo que foi feito com a minha chave privada. Concorda? Então, se chega em você pega a minha chave pública, decriptografa com a minha chave pública e olha lá para dentro e vê uma mensagem carinhosa do professor Bruno, você fala o quê? Quem mandou a mensagem foi o professor Bruno, porque eu sei que se essa chave pública é dele e eu abrir a mensagem com ela, é porque quem mandou foi ele, porque só ele tem a chave privada correspondente que poderia assinar essa mensagem. Tá claro isso? Certo? Então, vamos fazer o mapa agora na cabeça, o segundo mapa do dia, né? Vamos lá. E esse mapa é o que vai te permitir nunca mais errar nenhuma questão de criptografia assimétrica, que é o que as pessoas mais erram na prova de concurso. Tá? Então, na criptografia assimétrica, não importa o algoritmo assimétrico, tá? Não importa se é de curva elíptica, não importa se é logaritmo discreto, não importa se é baseado em fatoração de números, não interessa. Se o método de criptografia é classificado como assimétrico, tá? Ele tem essas características aqui. Tá ok? Então, eu tenho aqui uma origem e um destino. Tá? Cada um deles tem um par de chaves, pública e privada. Se eu quero sigilo, as chaves usadas são do destino, sigilo, confidencialidade. Se eu quero autenticidade, as chaves usadas são do emissor, da origem. Tá? Então, autenticidade. Tá? Se você quiser guardar na cabecinha facilmente, você bota vogal para falar com vogal e consoante com consoante. Origem, autenticidade, destino, sigilo. Ok? Se você é daqueles que gosta de decorar sílabas e essas coisas, tem... Enfim, todo artifício é válido. Tá? E se eu vou mandar com sigilo, eu preciso necessariamente, se eu vou usar as chaves do destino, eu preciso usar a chave pública dele para cifrar, né? E ele vai usar a chave privada para decifrar. Se eu estou usando para autenticidade, eu uso a minha chave privada para cifrar e o cara lá vai usar a minha chave pública para decifrar e vai ter certeza que fui eu que emiti porque foi gerado com a minha chave privada aquela informação. Tá certo? Então, sigilo, chaves do destino. Autenticidade, chaves usadas na origem. A assinatura digital usaria qual dos dois cenários? Aqui. Né? Porque eu quero ter certeza de quem é que assinou o documento. Tá? E aí é o seguinte, vamos incrementar aqui o nosso entendimento. Tá claro até aqui? O entendimento está claro. Decorar é outra coisa. Guardar. Decorar não. Essa palavra é muito feia. Detesto. Entender e assimilar. Né? Palavra certa. Assimilar vocês vão, né, com o tempo, fazendo as questões, lembrando isso aqui. Agora, está entendido por que cada cenário é dessa forma? Por que eu uso essa chave ou aquela e desse cara ou daquele outro? Está entendido? Tá. E aí a pergunta é a seguinte. Se eu criptografar uma informação com a minha chave privada, né, e mandá-la para você, o que aconteceria se o resto da turma aqui conseguisse também interceptar essa mensagem? Todo mundo ia ficar sabendo. Todo mundo ia conseguir ler a mensagem em texto claro? Só quem tem a minha chave pública, não é isso? E quem é que pode ter minha chave pública? O público em geral, todo mundo, ou seja, todo mundo poderia ler. Ah, professor, mas isso é muito perigoso, né? Segurança da informação, como é que todo mundo pode ler uma mensagem? Isso é um problema? Depende do que eu quero. Se o serviço que eu quero é basicamente te dar a garantia de que fui eu que mandei uma mensagem, e se essa informação é pública, não tem por que eu ficar me preocupando com isso. Todo mundo realmente pode ler, não estou preocupado com isso. Eu quero que você leia o documento, né, de transferência de uma casa ou de um veículo e tenha fé nele. Ou seja, você acredite que fui eu que mandei. Se outra pessoa acreditar também, ótimo. Vai lá e fala com você que pode acreditar, melhor ainda para mim, melhor ainda para você, mais confiança no cenário.
certo? Agora, se você quer as duas coisas, professor, tá bom, mas eu quero mandar um documento assinado digitalmente, mas também estou com medinho de alguém, né? Como o Muniz fala aí, né? Do medinho, estou com medinho também, né? De alguém ler esse negócio no caminho, não quero, né? Sou tímido, tá? O que eu posso fazer? Eu pego aquele documento, né, que foi criptografado com o objetivo de autenticidade e faço uma nova casca de criptografia, ou seja, agora buscando sigilo. Eu pego aquela mesma informação e criptografo agora com as chaves do destino. Na hora que chega no destino, o cara desfaz as duas coisas. Desfaz a primeira, ficou a informação visível para ele. Desfaz a segunda, ele tem certeza que sou eu. Tá legal? Então é só envelopar, né, duplamente por criptografia aquele documento. Tá ok? Então depende do serviço. A assinatura digital usa a criptografia, né, assimétrica com a aplicação de criptografia usando as chaves da fonte, para o destino ter certeza de quem mandou, certo? E aí eu pergunto, agora eu vou começar a fazer umas perguntas e quero que vocês respondam. Eu estou perdendo mais tempo nesse slide porque eu estou falando de criptografia, é um assunto mais denso, tá? E que normalmente gera mais confusão. Existem serviços que a gente chama de serviços básicos de segurança da informação. Os 3 principais, vocês sabem quais são? CID, confidencialidade, que é ter certeza de que ninguém que tem autorização para acessar uma informação não vai acessar. Tá? Integridade, ou seja, ter certeza que só modifica uma informação quem tem autorização para modificar. E disponibilidade, ter certeza que a informação vai estar disponível sob demanda sempre que necessário para quem tem autorização. Para quem não tem, eu não estou preocupado em impedir, mas também não estou preocupado em deixá-la disponível. Tá legal? Então são os 3 principais serviços básicos. E tem também a autenticidade. Tem muitos livros que tratam, né, da CIDA, né? Ou seja, confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. E tem outros também, não repúdio e tal, mas os básicos são esses. Tá? E são os que normalmente a criptografia oferece, dependendo da criptografia e de como ela é aplicada. Pergunta: quais desses 4 serviços que eu citei agora a criptografia simétrica garante sempre e sozinha, ela por conta própria? Só confidencialidade simétrica, aquela que eu uso a mesma chave para cifrar e decifrar. Hã? Vamos tratar assim, para não ficar nada subjetivo, porque banca tem muita subjetividade, né? Então o cara fala, mas se, aí começa a botar se, o negócio vai mudando de figura. Então não tem se, não tem subjetividade, é direto, né? Sempre, em qualquer circunstância, vai garantir esse serviço, tá? De forma absoluta. Qual serviço de segurança a criptografia simétrica, sozinha, sempre de maneira absoluta, sem qualquer condição, garante? Confidencialidade e ponto final. Tá? Disponibilidade, nenhum método de criptografia busca garantir disponibilidade. Tá? Agora, confidencialidade, qualquer método de criptografia simétrico ou assimétrico tem que minimamente garantir confidencialidade. Minimamente. Tá? E tem que ser capaz disso. Tá? A criptografia simétrica, ela só é capaz por si só e de maneira absoluta, em qualquer circunstância, de garantir sigilo, confidencialidade. O resto não dá para afirmar. Tá legal? E aí começam a vir as variações. Aí tem autor que fala, poxa, mas se eu mando uma informação para você, né, com a minha chave secreta, e você vai lá, abre essa informação com a mesma chave secreta, né, e consegue interpretar essa informação, você sabe que só nós dois temos essa chave, então você sabe que você é que mandou. Isso não é garantia de autenticidade, é muito subjetivo. Tá? Então não dá para afirmar que a criptografia simétrica garante autenticidade. Também não dá para garantir, como alguns autores acabam escrevendo por aí, né, que se garante a integridade. Ou seja, se eu abrir a mensagem e ela está bonitinha na minha frente, quer dizer que ela está íntegra. Não necessariamente. Né? Um ponto pode ter virado uma vírgula e eu não perceber. Tá? Então, garantir integridade é bit a bit. O algoritmo, para garantir que a informação está íntegra, tem que ser do primeiro ao último bit. A criptografia simétrica não vai garantir isso. Tá legal? Então, criptografia simétrica só garante indiscutivelmente sigilo, se o algoritmo for bom também. Tá? Então, só dá para garantir isso. Tá? Tem um cenário que eu aconselho vocês lerem lá no livro do Stalins, tá? Quem tiver o acesso, que é como garantir a autenticidade, né, de uma comunicação com criptografia simétrica, né, usando KDCs, ou seja, servidores de distribuição de chave.
Tá? É um cenário lá que o servidor ajuda no processo de distribuição de chave e ajuda os dois lados a confiarem entre si que as chaves são, né, autênticas e que a comunicação está sendo entre dois pares que realmente se conhecem. Tá? Mas precisa de algo extra, não precisa? Precisa do KDC, então não é a criptografia sozinha que está fazendo o trabalho. Tá? Então sozinho, só confidencialidade. Tá? Criptografia assimétrica, quais serviços ela garante? Sozinha, sem precisar de ninguém. E sempre, confidencialidade, como todo algoritmo criptográfico, e autenticidade. Esses dois ela pode garantir sempre. Se eu uso as chaves do destino, confidencialidade garantida. Se eu uso as chaves da origem, autenticidade de brinde garantida por qualquer algoritmo de criptografia assimétrica. E aí, não repúdio? Para eu garantir não repúdio, eu tenho que ter certeza de quem mandou o que a criptografia assimétrica garante, que é a autenticidade, e mais o quê? A integridade. A criptografia assimétrica garante a integridade? A mesma justificativa que os autores usam para dizer que garante a integridade na simétrica é que eles usam na assimétrica. Tá? Ou seja, se você abre a informação e consegue ler, quer dizer que está íntegro. Não necessariamente. Igual eu já falei, um bit 0 pode virar 1, você ter a aparência, né, de que o texto está legível e na verdade ele não está. Né? Normalmente não acontece, tá? Um ou outro bit mudado numa mensagem é o suficiente para na hora que você decriptografa a mensagem ela ficar bastante embaralhada, tá? Normalmente a maioria dos algoritmos ela fica realmente incompreensível, tá? Mas é muito subjetivo afirmar, tá, que um algoritmo de criptografia assimétrica por si só o fato de você abrir a mensagem e compreender ela está garantida a integridade, não dá para garantir sozinho. Tanto é que a assinatura digital usa a criptografia assimétrica para garantir a autenticidade, ou seja, né, a informação da fonte é criptografada com a chave privada da fonte, para eu ter certeza que foi aquela fonte que mandou, e usa a função hash para quê? Para verificar a integridade. Se a criptografia assimétrica garantisse por si só integridade, eu não precisava na assinatura digital de usar hash. Eu só usava a própria criptografia em si. Concorda comigo? Ok? Então, garantir de forma absoluta na criptografia simétrica, só confidencialidade. Criptografia assimétrica, só sigilo e autenticidade. Ponto final. Em qualquer discussão que vocês leiam em qualquer livro, não dá para chegar numa conclusão diferente dessa, a não ser que você comece com ses e sinões, né? Para ponderar aí algumas possibilidades, né, que dependem de alguma coisa a mais. Tá claro isso? Beleza. Tá, então vamos ver o último item aqui. Garante autenticidade. A gente já viu isso aqui também, né? Então esse aqui também está errado. Ok? Então ficou a letra A, só o item 1 está correto. Deixa eu ver se a próxima é de assinatura digital. Se não for, a gente já vai falar de... Isso aqui é o trecho do documento lá Na verdade, esse texto aqui eu tirei, né, de um artigo que tem lá no site do NIST, né, que veio da universidade que criou o padrão, né, que definiu o padrão, mas ele está disponível lá na páginazinha que eu falei. Tá? Ok. Tá, vai mudar de assunto, então vou fechar o assunto assinatura digital aqui. Tá? Eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte, eu já disse que a assinatura digital para garantir tanto a autenticidade quanto a integridade, ou seja, para me garantir não repúdio, ela usa criptografia simétrica em combinação com função hash, certo? Vocês vão explicar para mim qual é o passo a passo desse funcionamento da geração da assinatura digital, do que eu mando para o destino e o que ele usa para verificar cada uma dessas duas características, desses dois serviços de segurança. Fala para mim, vamos lá. Como é que começa a história? Tá? Eu tenho aqui uma origem da informação, tenho a informação, né, em texto claro, esse aqui é o texto que eu quero enviar para um destino. Como é que funciona o processo de assinatura digital? Primeira coisa é fazer o hash. Eu aplico aqui em cima desse carinha aqui a função hash. A função hash nada mais é do que uma função matemática que vai pegar esse texto aqui e gerar uma informação menorzinha, uma sequência de bits. Tá? 0, 1, 1, 0. Vai gerar uma string lá de caracteres ou de bits. Tá? De caracteres se eu pensar no mais alto nível e de bits se eu pensar no mais baixo nível. Tá? O hash ele tem algumas características. Essa função ela tem que respeitar certas regras. Quais são essas regras? Vocês entenderam que hash é uma função matemática que vai executar um cálculo em cima de um texto e gerar aqui uma determinada saída? Essa saída não significa, assim, a princípio, humanamente não significa nada. Eu olho para isso e não entendo nada. Tá? É algo que vai me ajudar num processo de verificação, mas não significa nada
do ponto de vista de interpretação para mim. Tá? Quais características uma função hash deve indispensavelmente ter? Isso ainda tem que ser único. Ela tem que ser unidirecional, ou seja, se eu apliquei daqui para cá, com isso aqui eu não consigo voltar lá. Certo? Então ela tem que ser unidirecional. O que mais? Não pode, na verdade não é que não pode, tem que ter baixíssima probabilidade de colisão de hash. Explica para mim o que é colisão de hash, ou para algum colega aqui. Dois textos diferentes em que eu aplique a mesma função hash devem, com altíssima probabilidade, gerar hashes diferentes. Se uma mesma função hash aplicada em dois textos diferentes gerar o mesmo hash, ocorreu o que a gente chama de colisão de hashes. E isso, se aquela função permite que isso aconteça com uma frequência relativamente... não precisa nem ser alta. Mínima, já é descartada automaticamente a aplicação daquela função hash. Tá? A probabilidade de uma função hash da colisão de hash teria que ser equivalente a algo em torno de você ganhar umas 2 vezes aí na Mega Sena por mês, vamos dizer assim. Tá? Tem que ser algo realmente muito pequeno, né? Então tem que ser 0,0000000. Tá? Se for algo em torno assim, a cada 20 vezes que você aplica a função hash, 2 dão colisão, meu amigo, joga isso fora agora. Tá? Não dá para usar essa função. Então tem que ter baixíssima probabilidade de colisão de hash. Tá? Então, baixa probabilidade de colisão de hashes. Tá claro? O que mais? Tem mais. Isso. O hash, né, é importante, né, que ele seja menor ou igual ao tamanho da mensagem. Por que é importante que uma função hash gere hashes menores ou iguais ao tamanho de uma mensagem? Porque se eu criar uma função hash que está sempre gerando hashes que são maiores ou iguais ao tamanho de uma mensagem, eu não preciso da função hash, eu uso a própria mensagem como hash. Eu uso a própria mensagem para identificar ela e diferenciar de outras. Tá? Porque a ideia da função hash é resumir, o hash é um resumo. Tá? É como se você escrevesse um artigo e escrevesse um parágrafozinho de resumo lá em cima. Se você ler o resumo de um artigo e ler o resumo de outro artigo, você consegue diferenciar, perceber que são 2 artigos diferentes, não consegue? Se você ler o resumo de um artigo que está igualzinho a um outro artigo, tem uma chance muito grande de ser o mesmo artigo que você vai ler. Concorda? A função hash é a mesma ideia. Ela gera um resuminho, uma sequência de bits que representam aquele texto. Tá? Se você aplicar a mesma função hash em 2 documentos diferentes, os 2 hashes que são gerados ali têm que ser diferentes. Porque a função hash, a ideia dela é identificar um documento, é identificar uma informação. Saber identificar se 2 informações são iguais ou são diferentes. Tá certo? Tá? Então, assim, além de o hash ser menor ou igual ao tamanho da mensagem, né, toda vez que eu aplico a mesma função hash em mensagens distintas, o hash tem que ser diferente nas 2 aplicações. Tá? Que é o que essa segunda regra está dizendo. E para fechar, uma quarta regrinha sempre que eu aplico a mesma função hash na mesma mensagem, o resultado do hash tem que ser igual. E mais do que isso, ele tem que ser, independente da mensagem que eu aplico a função hash, os hashes gerados por aquela função tem que ser... Você me deu uma mensagem de 5 megabytes, ele me deu uma de 20K. Eu apliquei a mesma função hash na sua mensagem e na dele. O tamanho dos 2 hashes vai ser maior na sua, na dele, vai ser igual? Como é que vai ser? Tem que ser igual. Tá? O hash, ele tem tamanho fixo para a função. Tá? Hash, tamanho fixo para cada função hash. Então, se eu uso um hash MD5, o hash MD5 sempre gera hash de 128 bits. Não importa o tamanho da mensagem original. Se a mensagem original tiver 2 megas, vai gerar um hash de 128 bits. Se ela tiver 500K, ela vai gerar um hash de 128 bits. São as 4 regras básicas de uma função hash. Tá claro? Tá? Ok? Tá. E aí, então, eu gerei esse hashzinho aqui que vai representar essa informação. Tudo ok até aqui? E bota na cabeça, para que a gente usa hash hoje em dia na prática, do ponto de vista de segurança da informação? Verificar a integridade, verificar se informações são diferentes. Por quê? Por causa dessas propriedades aqui. Né? Se os textos forem diferentes, os hashes vão dar diferentes. Então, se eu olhar para o hash de uma, hash de outra e for diferente, as mensagens originais são diferentes.
certo? Se as mensagens forem iguais, o hash tem que dar igual. Então, se eu olhar para um hash, olhar para outro, falar esses dois hashes são iguais, a mensagem de um que foi usada na geração e de outro é igual. Tá certo? Então, é usado para verificação de integridade. Ok, então tá. Posso apagar isso aqui? Eu vou querer apagar isso aqui embaixo. Pode apagar? Bom, então gerei o hash. O que eu faço agora com esse hash? Criptografo ele com o quê? Eu vou cifrar esse cara, né? Criptografar com a chave privada da origem. Ok? E aí, o que eu mando para o destino? Acabou a assinatura digital? A geração da assinatura digital? Tá, aqui eu gerei, então, né, um hash cifrado, criptografado já. Tá? Tá todo embaralhado aqui esse hash. Ok? O que eu faço agora com isso? Tem mais alguma coisa para fazer na geração da assinatura? Ou acabou a assinatura? Eu já assinei o documento? Eu já assinei o documento ou não? Ele está assinado? Tudo que eu preciso está ali? Tudo bem. Aí eu vou pegar isso aqui, vou juntar com isso aqui, né? Vou somar esses dois caras aqui, não somar, concatenar, né? Eu vou, enfim, vou juntar esses dois caras aqui e vou pegar isso e mandar para lá, tá? Então esses dois caras aqui, tá? Vão ser enviados para o destino. Vou mandar o texto claro e o hash. Se eu estou mandando o texto claro, o cara que está no meio do caminho não vai ter nem trabalho para poder interpretar isso aqui, tá? E cuidado para não confundir. O que eu cifro na assinatura digital para mandar para o destino não é o texto. O que eu cifro é o hash. Eu poderia cifrar o texto? Poderia cifrar o texto com hash tudo. Que o cara lá na hora de decifrar, ele abrir esse bololô todo e ia ver que, né, fui eu que gerei com a minha chave privada. Só que é um trabalho criptográfico maior e dispensável. Basta eu cifrar o hash. Se o cara do outro lado decifrar o hash e esse hash corresponder a essa mensagem, está resolvido. Como o hash é menorzinho que a mensagem, eu só cifro ele. Mas aí já não faz mais parte da assinatura digital, é uma outra casca de criptografia, né? Tá? Então aqui, ó, hash cifrado com a chave privada é enviado junto com a mensagem em texto claro. Então aqui vai o texto mais o hash cifrado. Chegou lá no destino, o hash mais o texto cifrado, tá bom? Chegou aqui no destino, então, o texto claro e o hashzinho que foi cifrado. Perfeito? E aí agora o destino quer verificar a integridade e a autenticidade. Qual é o passo a passo dele? Ele vai decriptografar o hash. Então aqui eu decriptografo o hash usando que chave? Chave pública da origem, né? Correspondente à privada que foi usada. Aí aqui ele vai gerar o quê? Ele tem que gerar o quê? Esse mesmo hashzinho ali, ó. 011, 01. Se mudar um bit aqui vai dar bolo, vai dar ruim. Tá? Ok? Aí tem isso aqui. Aí acabou? Aí eu tenho que pegar essa mensagem e tenho que aplicar de novo a função hash. Qualquer função hash? Não, a mesma que foi usada lá, assim como o mesmo algoritmo de criptografia. E aí aqui gerou o hash. 01101. Beleza? O que eu faço agora? Comparo. Se esse cara for igual àquele ali, quer dizer o quê? O fato de eu ter decifrado com a chave pública o hash cifrado pela chave privada da origem, quer dizer que quem cifrou esse hash foi essa origem. Autenticidade verificada. Ok? O fato de eu comparar esse hash que veio cifrado com o hash que eu mesmo calculei da mensagem que chegou, me dá a certeza de quê? De que essa mensagem não foi modificada no caminho e tampouco esse hash cifrado foi mexido no caminho. Porque se fosse, esse hash aqui daria diferente desse. Então, se deram iguais, eu tenho aqui a verificação. Aqui eu garanto, né, nessa setinha aqui, ó, setinha 1. Setinha 1 eu garanto autenticidade. Setinha 2 aqui, eu garanto integridade. E isso é assinatura digital. Não importa qual é o método utilizado, todos se baseiam nesse formato. Tá? Se usa criptografia assimétrica, se usa hash, é esse formato. Só muda qual é o algoritmo de criptografia e qual é a função hash. Beleza? No final das contas, fica muita informação no quadro. Né?
a gente levar em conta, né, a capacidade de criar a arte do professor, fica uma coisa meio embolada. Mas se você acompanhou a explicação, no finalzinho você vai ter entendido qual é o processo. Tá? Vamos recapitular rapidinho? Geração da assinatura, passo 0. Pego o texto claro, o que eu faço com ele? Gero o hash. O que eu faço agora? Criptografo o hash com a chave privada da origem. O que eu faço agora com o hash criptografado e o texto claro que eu tenho? Mando para o cara que está lá do outro lado do mundo. Certo? O cara que está lá do outro lado do mundo vai receber o quê? O texto claro e o hash criptografado. O hash criptografado é a assinatura digital propriamente dita. Então você pega um documento lá embaixo, está escrito assim, assinatura digital e um monte de caractere maluco, aquilo ali é o hash criptografado daquela mensagem. Tá certo? Se você for lá pegar a sua declaração de imposto de renda, emitir um recibo dela, lá embaixo vai ter a autenticação digital, é a assinatura digital do documento. Ele fez isso tudo aqui para te entregar aquilo ali. Como é que você verifica? Você calcula o hash a partir da mensagem que você recebeu, decriptografa o hash que veio criptografado usando a chave pública da origem e compara um com o outro. Se bateu, é autêntico e está íntegro. Perfeito? Alguma dúvida? Isso é difícil? Não. Tá? Se a gente precisasse aqui descrever os algoritmos usados nesse processo, tivesse que fazer os cálculos, mostrar, isso sim seria difícil. Tá? Mas só entender o processo não é difícil e isso aqui não muda. Tá? Você pegar qualquer documento assinado digitalmente, seguiu esse processo aqui. Qualquer questão sobre assinatura digital vai seguir essa linha aqui. Igualzinho, não muda nada. Chega num certo ponto que só de olhar a figura da questão você já sabe qual é a resposta dela. É claro que você precisa ler a questão inteira, mas já vai estar com a questão resolvida praticamente. Tá bom? Fechou a assinatura digital? Desculpa, deixa eu sair aqui para vocês, né, fotografarem a minha arte moderna.